prazer, pessoal. Muito bom receber vocês aqui hoje. Mais uma edição do Full Connect. Nós vamos tratar hoje o tema de cidades inteligentes, qual o impacto das tecnologias, como a IoT está modelando as cidades, como a sociedade digital está formatando as necessidades que as cidades trazem e como a gente está tendo diferentes aspectos de impacto nessas atividades. Então, para a gente dar início, eu vou introduzir rapidamente aqui os participantes de hoje com a gente nesse painel e vou passar a palavra para que eles possam trazer um pouquinho rapidamente qual que é a posição e as empresas que eles representam hoje, quais são os seus principais desafios e objetivos nas suas atividades. Então, nós temos aqui hoje o Jorge Abraão, ele é diretor-presidente do Instituto de Cidades Sustentáveis. Temos a Vandete Mendonça, que é analista de produtividade e inovação da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Sandro Vieira Nelson, que é diretor executivo da Smart Green Tecnologia. E o Fabrício Campolini, que é Healthcare Transformation Officer da Johnson & Johnson Medical Latam. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, seguindo a lógica aqui de Ladies First, Vandete, por favor, se apresente na sequência. Pode seguir quem tiver no interesse, tá bom? Eu que agradeço aqui o convite, gente. Muito obrigado por participar desse painel, dessa discussão, né? A gente, enquanto Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nós gostamos de participar desse tipo de discussão, não só para trazer as informações do que a gente já vem atuando em cidades inteligentes, mas também para aprender com especialistas da área, com essa troca, para a gente criar projetos, para a gente conseguir atuar naquilo que, de fato, é a necessidade, né, dos nossos municípios, das Smart Cities brasileiras. Eu atuo no projeto de cidades inteligentes há alguns anos e a gente tem feito muito pesquisa, estudo, e a gente vem tentando entender as características desses municípios e como a gente pode atuar, mesmo estando aqui em Brasília, de uma forma a levar conhecimentos, trocas de informação em todo o território. Então, para trazer um pouquinho aqui para o debate, antes mesmo de falar um pouco do que a gente faz, eu queria trazer para vocês alguns dados de uma pesquisa que a gente fez recente com a FGV, não chega a 2 anos que a gente tem esses dados, deve ter mudado um pouquinho o cenário, mas é importante para essa discussão de sociedade digital. Nós fizemos um levantamento dos municípios e categorizamos eles em algumas dimensões em relação à prontidão para a questão de conectividade, que é algo extremamente importante quando a gente fala de sociedade digital, né? Nós temos menos de 5% dos municípios brasileiros ditos como prontos para essa questão, com internet de banda larga, com fibra ótica, com acesso da população à banda larga, com a questão de 3G, 4G. Então, é um número muito pequeno, né, em relação àquilo tudo que a gente tem de potencial para ser atingido, né, nas questões de sociedade digital, de IoT, de falar de tecnologia como um todo. Temos também ali em torno de 25% de municípios que estão caminhando para esse modelo pronto, mas ainda tem problemas em fibra ótica, né, em acesso à internet, e cerca de 30% que ainda estão no caminho de iniciante. Então, metade desses municípios praticamente não tem banda larga para todo mundo, o acesso de internet é inferior à média nacional, isso sem falar aqueles municípios que estão ainda aspirantes, são municípios que ainda estão engatinhando nessa questão. E, em termos de falar de automação, de como que a indústria pode trabalhar esse tema, as empresas não ficam em territórios suspensos, né? Elas ficam dentro dos municípios, elas precisam dessa infraestrutura de conectividade para conseguir atuar, e esse é um ponto importante que a gente vem trabalhando dentro de cidades inteligentes, a questão de conectividade. Então, a gente tem vários cases de demonstração, desde as tecnologias mais amplamente divulgadas, da parte de iluminação, de segurança pública, mas agora, fortemente, a gente está atuando na questão de conectividade, principalmente que a gente tem aí em discussão bem forte o 5G, e eu espero compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo. Muito legal, Vandete. Obrigado pela introdução rápida aí. Eu acho que tem bastante coisa interessante. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a nossa audiência qual que é o papel da agência para que fique bem claro para todo mundo, né? Acho que é um ponto importante, mas a gente pode, ao longo da nossa conversa, ir pontuando isso, tá? Sandro, se apresente, por gentileza. Primeiro, uma alegria, uma satisfação estar aqui com todos vocês, né? Agradecer o convite, Cojo e toda a equipe aí de Set Experience, né?
Dizer para vocês o seguinte, né? Hoje eu atuo numa empresa de tecnologia, na área de telegestão de iluminação pública, ou seja, totalmente conectado ao tema de cidades inteligentes. Mas eu gostaria de fazer, Kojo, uma rápida recapitulação desse tema, pelo menos na última década e meia, quando a gente começou a falar sobre esse tema, né? Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Federação das Indústrias aqui do estado do Paraná, de 2004 a 2011. E em 2004, 2005, nós nos propusemos a fazer um estudo prospectivo chamado Setores Exportadores de Futuro, porque nós queríamos endereçar a indústria paranaense para uma indústria de futuro, né? Claro que com todo respeito à indústria tradicional, à indústria mecanicista que a gente tradicionalmente conhece, mas nós queríamos migrar a indústria paranaense e, por conseguinte, né, no sistema indústria como um todo, a indústria brasileira para uma indústria de base tecnológica mais forte, num sentido de evolução, né? Então fizemos esse estudo e apontou para vários setores da economia, como biotecnologia, nanotecnologia, energias renováveis, green tech, entre outros temas, né, que certamente hoje, né, passado esse horizonte de 15 anos, são muito mais perceptíveis para nós no ambiente industrial. Imediatamente que a gente apontou esse estudo prospectivo, os industriais paranaenses, né, os gestores das indústrias paranaenses apontaram o seguinte: olha, mas precisamos conhecer uma rota estratégica, né, os roadmaps, para que a gente possa levar essa indústria para o perfil de uma indústria inovadora. E imediatamente fizemos esse estudo também, aí já mais ali para 2006, 2007, que culminou num terceiro estudo igualmente importante, que se chamou Perfis Profissionais do Futuro. Ou seja, se eu quero ter uma indústria posicionada em um setor de futuro, eu preciso ter profissionais e talentos posicionados nessa indústria de futuro, né? E, para conectar ao tema de cidades inteligentes, isso nos levou à necessidade, daí já mais para o final da década passada, em 2009, 2010, aonde nós, então, contratamos eu estou falando isso no ambiente da Federação das Indústrias aqui do Paraná, né, eu falo daqui de Curitiba, né, onde nos levou à contratação de um observatório de prospectiva tecnológica industrial de Madrid, Espanha, e que apontou o seguinte: olha, as cidades precisam ser locos de atração para novos talentos, para fazer frente a essa necessidade da indústria, e essas cidades precisam ser atraentes, elas precisam ser cidades inovadoras. Então, a gente nem falava do tema de cidades inteligentes ainda há uma década, 10, 12 anos atrás, mas já falávamos de cidades inovadoras. Então, fizemos em 2010 um grande evento aqui em Curitiba, onde reunimos uma série de especialistas nos temas, trouxemos gente do mundo todo, na verdade, tivemos a visita de pessoas do mundo todo aqui. Fizemos novamente o evento em 2011. Em 2012, daí eu conecto com o iCities, que é uma empresa daqui de Curitiba, nascida aqui em Curitiba, e que hoje, além do evento de cidades inteligentes aqui no Brasil, vinculado à plataforma de Barcelona, lá o Smart City Expo Barcelona, além de ser uma plataforma de eventos e traz a cultura de cidades inteligentes, o iCities também se propôs a ser uma empresa de consultoria nessa área. Então, nos anos de 2012 até 2017, foram feitos vários fóruns de cidades inteligentes, aqui não só em Curitiba, mas foi feito em São Paulo, foi feito no Rio de Janeiro, entre outros, né? Inclusive com a participação muito intensa da BDI, que sempre esteve muito presente em todos esses eventos. Finalizando essa primeira parte, em 2017, então, juntamente, né, com a iCities, nós tivemos em Barcelona, já tínhamos ido várias vezes para esse evento, e conseguimos trazer aqui para o Brasil o evento de cidades inteligentes vinculado ao brand, né, à plataforma da FIRA Barcelona, que é uma grande realizadora de eventos. Tivemos o evento aqui em Curitiba em 2018, com 7 mil participantes, depois em 2019 com quase 10 mil participantes. Obviamente, por razões aí inerentes à pandemia, não tivemos em 2020, não tivemos em 2021, mas
tem toda a projeção aí para ter em 2022. Então, nessa consideração inicial, eu queria colocar da onde vem essa trilha de cidades inteligentes e que inspirou muitas indústrias, como a nossa aqui, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, a estar atuando nesse setor de cidades inteligentes. Bastante coisa interessante aí e muita experiência, né, com relação ao que está acontecendo no mundo. Esse projeto da iFix realmente é um projeto muito interessante. Eu já tive a oportunidade de entender um pouco mais em profundidade esse projeto. Eu acho que é muito válido, inclusive a gente está conversando para ter alguma extensão dessa iniciativa para São Paulo, né? Vamos falar mais sobre isso e depois um pouco mais sobre a Smart Green, qual você representa aqui como diretor executivo. Muito bem, Fabrício Campolina. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto tão importante, cidades inteligentes, e eu vou poder contribuir na nossa conversa com a visão sobre o sistema de saúde do futuro. Especificamente hoje eu atuo como diretor sênior de Healthcare Transformation na Johnson & Johnson Produtos para a Saúde, na América Latina. Também já atuei como o presidente do conselho da ABMED, Associação Brasileira de Indústria de Produtos Inovadores para a área da saúde. E esse é um tema que a gente vem debatendo há muitos anos e eu tenho certeza que essa evolução de sair de um sistema hospitalocêntrico focado na doença para um sistema que possa focar na promoção da saúde e no paciente vai gerar muito valor para as comunidades nas cidades inteligentes. Muito bem. Jorge Abraão. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho no Instituto Cidades Sustentáveis e o nosso objetivo, na verdade, é estimular as cidades de uma maneira geral, né, na linha do desenvolvimento sustentável. Tem uma frase interessante que foi dita pelo Ban Ki-moon e que ele diz que as cidades vão ser centrais, que nós vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável em função do envolvimento ou não das cidades. Porque é nas cidades onde nós efetivamente temos a condição de transformação, não é? E o Instituto tenta, na verdade, fazer e estimular ambientes favoráveis nas cidades, com mais qualidade de vida para as pessoas e também para que as empresas possam avançar e essas cidades consigam ser cidades mais equilibradas. Nós estamos totalmente alinhados com uma agenda que eu acho que é fundamental de sempre lembrar, que é a Agenda 2030 da ONU, não é? São raros os momentos na humanidade em que a gente consegue ter uma agenda comum. Nós conseguimos construir isso agora em 2015, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Antes disso, talvez nós tivemos uma experiência assim num pós-guerra com a criação da ONU, para que a gente pudesse evitar outras guerras, mas nós estamos, portanto, num momento histórico de reconhecimento que nós precisamos transitar de um modelo que é um modelo de desenvolvimento predador, que vem gerando crises ambientais, crises sociais, e nós temos que efetivamente transitar para um modelo de desenvolvimento sustentável. Essa agenda, de alguma forma, resume isso, e é muito importante, e ela aterriza nas cidades. As cidades têm que assumir isso. E eu acho que a tecnologia, dentro disso, tem um papel importante para estar avançando e para a gente conquiste e avance na direção dessa cidade sustentável de uma forma geral. Nas cidades, eu só queria lembrar, depois da Agenda 2030, nós fomos atropelados por uma pandemia e 9 de cada 10 mortes, 9 ocorrem nas cidades. É nas cidades que nós estamos sofrendo os maiores impactos da pandemia. Mas vai ser nas cidades que nós vamos superar também esse problema. E é dentro disso que eu acho que discussões como essas podem contribuir. As cidades é que têm conhecimento, têm inovação, têm possibilidades de recursos para poder estar avançando, e é uma questão de nós conseguirmos integrar as forças da gestão pública, das empresas, da sociedade civil, para caminhar nessa direção. E é isso que o Instituto Cidades Sustentáveis e a Rede Nossa São Paulo tenta fazer para estimular
o avanço das cidades nessa direção. É muito nobre, né, o papel do Instituto e, sem sombra de dúvidas, o conhecimento que o Jorge tem a respeito desse tema e todas as informações que ele ainda vai trazer aqui para a gente hoje trazem uma perspectiva muito forte aí com a visão principalmente da sociedade, né, Jorge? Bom, para a gente fazer uma abertura rápida aqui a respeito das tendências do tema cidades inteligentes e como a gente está olhando para essa perspectiva, né? Eu tive acesso a um estudo recente da Deloitte e eles trazem uma visão de futuro urbano com propósitos, né? E eles modelaram ali 12 tendências que estão moldando o futuro das cidades para 2030. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente poder embasar um pouco a nossa audiência, nós estamos falando de cidades, então estamos falando de cidades em que perspectiva, né? Só para a gente ter um entendimento, nós temos, segundo o estudo da Deloitte, a gente tem, em 1995, cerca de 14 megacidades no mundo. Em 2018, esse número passa para 33 megacidades no mundo e a perspectiva para 2030 é de 43 grandes cidades no mundo, megacidades, né? Imagina o impacto que isso vai trazer dentro do contexto de tecnologia, de soluções e de interação humana a partir de uma perspectiva do ser humano digital, né, da sociedade digital. Outro ponto interessante da gente observar é que em 2000 a gente tinha 46% da população vivendo em áreas urbanas. Em 2018 esse número passa para 55% e a perspectiva para 2030 é de 60%. Então, esses são alguns grandes números importantes só para a gente entender a dimensão, né, que as grandes cidades vão trazer. Claro que a gente está vivenciando o contexto do Covid, está existindo um momento, eu acho que uma janela de tempo importante das pessoas olharem para o processo de mobilidade, de também fazer um caminho inverso, avançar um pouco mais para o campo e tudo mais, mas as perspectivas de crescimento das grandes cidades, atração de talentos, como o próprio Sandro trouxe aqui algumas informações, isso tudo vai fazer com que os megacentros tenham uma perspectiva de crescimento a médio prazo, né? Sobre as 12 tendências que o estudo da Deloitte aponta, eles trazem como os principais pontos, né, essa divisão das 12 tendências, eles trazem planejamento verde de espaços públicos, comunidade inteligente de saúde, a visão da cidade de 15 minutos, mobilidade inteligente e sustentável como serviço e planejamento inclusivo, o crescimento dos ecossistemas de inovação digital, a economia circular e produção local, edifícios e infraestrutura inteligente e sustentável, participação em massa, operação das cidades por meio de AI, cibersegurança e conscientização sobre privacidade e vigilância e policiamento preditivo por meio de AI. Então, dado esse contexto inicial das 12 tendências que estão apontadas aqui pela Deloitte, eu queria voltar a palavra para os nossos participantes para a gente entender um pouco de como o mercado está caminhando, como eles estão enxergando o mercado. Pela perspectiva, a gente tem 12 tendências aqui, cada um de vocês se encaixam dentro de uma das 12 tendências para a gente poder trazer um pouco mais de profundidade, entender o que significa esses contextos que estão sendo falados, né? Então, vamos começar dessa vez pelo Jorge Abraão, para a gente dar o start aqui. Visão de tendências, como é que você está olhando para o mercado, como é que o Instituto de Cidades Sustentáveis está olhando para essas iniciativas acerca das cidades sustentáveis, Jorge? Bem, Cojo, eu gostaria de falar sobre a perspectiva da sociedade, que eu acho que é o que eu mais poderia contribuir nesse encontro aqui. Eu acho que nós somos totalmente afetados por uma questão que é global. E eu gostaria de colocar isso como um desafio também que a gente tem dessa questão da sociedade digital, que é o tema que nós vivemos aqui. Nós, agora, recentemente, nós estamos vindo de uma Assembleia Geral da ONU. E a gente percebe onde é que estão as preocupações, evidentemente, das grandes lideranças globais. O controle de dados, por exemplo, é uma das preocupações e tem uma relação total com esse tema que nós estamos vivendo aqui. Hoje, eu te diria que, entre as 3 prioridades do presidente dos Estados Unidos, né, a nação mais poderosa do mundo até agora,
o controle de dados é um deles, é uma das prioridades, seguramente. A segunda prioridade é a questão militar e bélica, e a terceira é a questão ambiental. Mas eu diria assim, a questão do controle de dados é central nesse processo. E nós temos que estar atentos a esse ponto, né? Porque o controle de dados ele começa muito com uma questão, com um objetivo comercial, eu diria, não é? Um segundo objetivo, na verdade. O primeiro foi de promoção de encontros, não é? Mas ele passa por uma questão comercial e ele chega numa questão da política. E a política afeta as nossas vidas, estejamos onde estiver. Estejamos num país, estejamos num estado, estejamos nas cidades. E isso tem a ver com tecnologia. E isso tem a ver como é que uma cidade, um país e uma cidade reagem a isso. Então, a definição hoje, na verdade, do mundo hoje, do poder no mundo, está passando por controle de dados. Como é que nós reagimos a isso é uma coisa que eu acho que nós devemos tratar. Lei de proteção de dados, como é que os dados efetivamente, inclusive os que são o que as empresas têm, podem respeitar uma questão de privacidade, e a Deloitte traz esse tema num dos 12 que você citou, são temas centrais. Por que eu digo isso? Porque isso é que define nosso futuro. O nosso futuro está definido, na verdade, por que lideranças nós vamos ter. Que tomadas de decisão essas lideranças vão avançar. E as cidades têm esses desafios. Com que objetivo a tecnologia ela é utilizada? No nosso entender do Instituto, a tecnologia deveria e seria a sua prioridade, sobretudo pensando num país carente como o nosso, num país desigual como o nosso. Eu lembro que o Brasil é um dos 10 mais desiguais países do mundo, embora seja uma das 10 maiores economias. E essa nossa incapacidade de resolver esse problema faz com que nós tenhamos que ter a redução das desigualdades como uma das nossas prioridades. A tecnologia pode ajudar nisso. Nós temos que ter o enfrentamento da mudança climática como uma das nossas prioridades. A tecnologia pode ajudar nisso. E nós temos que ter o aprimoramento da democracia, da participação e transparência como uma de nossas prioridades. E também a tecnologia pode ajudar nisso. Eu entendo que por aqui são questões que são fundamentais para a gente ter um olhar, pelo menos geral, do ponto de vista dos desafios que a gente tem na sociedade. A gente vai poder aprofundar um pouco mais nessa perspectiva. Acho que a gente tem aí grandes iniciativas acontecendo no Brasil. Claro que nós estamos falando de um país que ainda está em processo de desenvolvimento, né, mas tem a capacidade de se tornar uma grande potência mundial. E a gente tem os grandes desafios, principalmente ligados à questão da desigualdade social, né, a redução dessa desigualdade, da segurança, tudo mais, que a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Sandro, qual que é a sua perspectiva a respeito das tendências aí dentro do contexto que você traz? O Jorge trouxe uma visão, para mim, perfeita do ambiente, da sociedade, uma visão muito lúcida e brilhante quando ele coloca a questão do uso dos dados e de que forma a tecnologia se coloca a serviço do cidadão, né? A visão que nós temos aqui na Smart Green sempre foi uma visão muito clara também de que a tecnologia ela é um meio, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela tem que estar à disposição e ao uso efetivo, né, e o benefício do cidadão. Então, o que nós pensamos aqui na perspectiva tecnológica propriamente dita da proposta de valor da nossa empresa, né? Se o tema de cidades inteligentes concorre com uma série de outros atributos dentro de uma cidade, né, como saúde, como educação, como mobilidade, apesar desses temas todos estarem intrinsecamente relacionados, nós pensamos da seguinte forma, né? Vamos criar uma rede de conectividade, daí eu embarco um pouco na fala da Vandete, nossa colega aqui da BDI também, que é o seguinte, se nós precisamos de tecnologia, precisamos conectorizar cidades através de conectorização de plataformas de IoT, de dispositivos de internet das coisas, para sensoriar uma cidade, a gente precisa ter uma camada de conectividade. Então, por que não usar a infraestrutura de iluminação pública, que é uma infraestrutura existente nas cidades há muitas décadas, e é existente, né? Qualquer um de nós conhece a rede de iluminação pública das nossas cidades,
que num primeiro ciclo de renovação e de eficiência energética muda para LED, né? A gente está acostumado também a ver o ciclo das cidades migrando de iluminação pública com lâmpadas de vapor aí de sódio, mercúrio, tradicionalmente aquela lâmpada amarelada que a gente conhece, migrando para o LED, por razões óbvias, eficiência energética, economicidade energética e melhoria da qualidade luminotécnica nas cidades, né? E num segundo ciclo, a telegestão de iluminação pública. Então foi essa a nossa proposta de valor e é isso que a gente está vendo, o desdobramento de mercado neste setor, né? Ou seja, pulverizar o mercado do ambiente de iluminação pública com relés fotoelétricos inteligentes, criando uma plataforma de gestão para as cidades no ambiente da iluminação pública, que é um grande ofensor de custos para uma prefeitura. Então, o custo de iluminação pública é muito representativo para uma cidade, tá? Claro que nós, né, contribuintes, né, pagamos na tarifa de energia a tarifa de iluminação pública, mas ela tem um custo representativo. Então, usar essa grande rede de conectividade, criar esse ambiente de conectividade para o tema de cidades inteligentes. E, inclusive, outros serviços podem ser utilizados, podem ser criados, né, através dessa rede que está sendo estabelecida. Né? A gente Perfeito, tem né? Você pode... Perdão, me desculpa, eu acabei te interrompendo, mas você pode plugar múltiplos serviços, né, nessa grande rede de conectividade. Né? Perfeito. E a Smart Green hoje ela está fazendo já um trabalho, inclusive com o governo de São Paulo, né, de implementação dessas estruturas. Né? Nós estamos implementando projetos na cidade de São Paulo, né, na PPP de Iluminação Pública de São Paulo, que é a maior parceria público-privada aí do mundo na área de iluminação pública, mas a gente também tem projetos em outras cidades aí no Brasil, como Manaus, como Palhoça, Ribeirão das Neves, Uberaba, entre outras cidades que estão mudando o seu parque de iluminação pública, né? Vandete, no começo da nossa conversa, você já trouxe alguns insumos a respeito do mercado, como para onde está indo o mercado e o que está acontecendo dentro desse contexto de tendências. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do papel da agência e o seu papel dentro do contexto de cidades inteligentes. A agência, né, ela já tem aí mais de 15 anos e por mais que a gente tenha foco ali na parte de indústria, né, e hoje a indústria a gente chama setor produtivo como um todo, a gente percebe que as coisas acontecem no município e ele também precisa estar alinhado com essas tendências, com as tecnologias, para que a gente possa ter uma competitividade do setor industrial. Ainda mais quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente já tem, né, um tecido industrial interessante e a gente precisa que esse mercado consumidor, que no caso é o setor público, esteja próximo dessas inovações para que ele possa, de fato, adquirir isso e a gente ter, de fato, um mercado atrativo. Então, antes mesmo da gente trabalhar a tendência, a agência percebeu que para o setor público comprar inovação não é nada fácil. A gente tem algumas inovações, né, da parte aí de 8666, de outras leis, mas ainda não é simples você colocar o seu CPF enquanto gestor público na aquisição de inovação. Então, o que a gente tenta contribuir nessa questão, né, de futuro, para que os municípios brasileiros possam trilhar esse caminho de transformação digital, foi o lançamento de um instrumento, recentemente em setembro, do Guia Sandbox. Então, o Guia Sandbox ele é um documento que auxilia os municípios brasileiros a testarem tecnologias antes de fazer uma aquisição maior, antes de saber se aquilo é importante ou não para o seu município. Você tem várias tendências, mas isso é importante para o município? A minha população vai conseguir entender que aquilo para ela é valioso? Ou isso, a partir desse momento, não é tão valioso quanto uma questão de segurança pública? Então, o Guia Sandbox, né, tem esse conceito aí mesmo de caixinha de areia, de vamos poder cair aqui, se machucar, e ele traz as questões que a gente pode, no município, testar a tecnologia numa rua, num bairro, suspender temporariamente algumas das regulações que dificultam, né, a aquisição daquela tecnologia para a gente fazer um teste. E o teste mesmo pode dar errado. Então, é um lugar que deve ser aberto para as startups, né? A gente não quer mais ver patinetes sendo retirados, porque a gente não tem regulação. Então, a ideia que a gente quer trabalhar aí com as tendências é que o município esteja aberto a entender. Antes mesmo de eu ter uma regulação ou eu comprar esse tipo de inovação, vamos testar.
Então, aqui tem uma rua na minha cidade que está algumas regulações são suspendidas por um período de 6 meses, de 1 ano, e eu vou testar a tecnologia para ver se aquilo é importante no município, né? A tecnologia de cidade inteligente não é de prateleira, a gente precisa, de fato, saber se aquilo se adapta no município. Nós temos uma diversidade de temperatura, clima, né, de opiniões, e a gente precisa testar. Então, o que a gente consegue contribuir agora, nesse momento, é o Gate Sandbox, que está liberado no site da agência, todo mundo pode baixar, principalmente os gestores públicos, para conseguir entender as tecnologias, as tendências, testando no dia a dia do seu município. Isso se conecta muito forte aí com a visão de ecossistemas de inovação digital apontado pela Deloitte, né? E é muito interessante ouvir essa perspectiva, porque a gente percebe as megacidades como um grande laboratório de testes de soluções, e está muito conectado também com a visão de sustentabilidade que o Jorge traz, onde vocês propõem aí, né, a trazer realmente a sociedade, trazer realmente a necessidade que tem dentro de cada município para se testar soluções que vão trazer benefícios diversos, seja de redução de custos, seja de automação, seja de inteligência, seja de facilidade dos serviços, né? Bom, pontuando nesse aspecto, saúde é um tema que talvez um dos mais importantes, e às vezes as pessoas não sabem, né, o impacto que tem o tema de saúde dentro do contexto de cidade inteligente. Fabrício, como é que você pode contextualizar para a gente a respeito desse tema, tentando desmistificar um pouquinho para a nossa audiência e dando os principais insights e a responsabilidade, né, do grupo Johnson & Johnson na área de médica, com o contexto do que vocês vêm fazendo hoje? Acho que é um tema super relevante. Acho que a pandemia mostrou a todos o quanto a questão da saúde está intimamente ligada na economia. Eu acho que a prosperidade das nossas sociedades, das nossas cidades, esse eixo de saúde, né, inteligente é algo que é extremamente transformador dentro da cidade. Se a gente reflete hoje em dia, os nossos sistemas de saúde estão organizados numa perspectiva de tratar a doença e em sistemas hospitalocêntricos, em que toda vez que o cidadão precisa de cuidar da sua saúde, muitas vezes ele tem que se deslocar para um hospital ou para um posto de saúde, e muitas vezes ele recebe um tratamento fragmentado que não exatamente promove a saúde e é muito ineficiente. Acho que um dado muito interessante que eu gosto de destacar, por exemplo, são chamados os fatores determinantes sociais de saúde, em que, por exemplo, uma pesquisa do Ibope Inteligência apontou que cerca de 20% a 30% das consultas para controle de diabetes das comunidades carentes eram canceladas porque aquelas comunidades elas tinham dificuldade de transporte. E muitas, seja por limitações de idade, seja pelo custo da passagem, e obviamente isso tinha um impacto gigantesco dentro do controle dessa doença crônica não transmissível. Para onde a gente vai, então, dentro das cidades inteligentes? Eu acho que começa dessa mudança de perspectiva de tratar a doença para promover a saúde, e isso passa muitas vezes em poder estar alavancando a tecnologia para fazer uma deslocalização desses cuidados de saúde, em que você passa a contar com telemedicina, com monitoramento remoto, para poder orientar aquele cidadão qual que é o momento que ele realmente precisa procurar um hospital, ou quais são os cuidados que ele deve estar tomando para evitar que alguma condição de saúde dele venha a se complicar. Passando por isso, também, essas cidades inteligentes elas precisam criar centros de excelência para tratar doenças complexas. Então, muitas vezes, para você conseguir proporcionar o melhor cuidado, você precisa concentrar volume para criar expertise naquela condição de doença. Hoje em dia, a realidade é que muitas vezes esse volume ele está espalhado em diversos hospitais, você não cria realmente centros de excelência. Então, as cidades inteligentes do futuro, elas vão criar polos, por exemplo, um polo para cuidar de doenças cardíacas, outro polo para tratar de doenças oncológicas. E aí, interconectado com esses temas que eu acabei de mencionar, da deslocalização do cuidado de saúde, para poder garantir que esse cidadão ele cuida da sua saúde e realmente só procure atendimento quando necessário,
nesse momento que ele vier procurar o atendimento, ele vai ser encaminhado para onde realmente vai tratar a condição dele, evitando que também acontece hoje, muitas vezes, por conta desse sistema fragmentado, dele ir em diversos locais e não identificar qual que é o seu problema e também deixar para um momento mais tardio do tratamento, que também traz piores resultados. Então, de maneira geral, eu acho que eu vejo esse sistema de saúde inteligente das cidades do futuro muito baseado na deslocalização da saúde, na integração dos dados e numa mudança, numa perspectiva de promoção de saúde em vez de cuidado da doença. Me corrija até se eu estiver errado, mas o que impõe ou propõe até um modelo de geração de negócios completamente diferente, que utilizaria aí o contexto do smart, né, do inteligente, na sua mais feliz palavra e contexto, né, que é o caso das empresas não somente competir, mas colaborar entre elas para que haja o melhor atendimento do cidadão, né, do paciente, e cada uma delas, no processo de colaboração, consegue transferir também conhecimentos, tecnologias, uma série de coisas que vão ajudar a fazer com que a saúde e a segurança do cidadão e do paciente possa fluir de maneira mais efetiva dentro dos grandes centros, né? Bom, eu estou gostando muito do nosso papo, da nossa conversa. A gente tem uma questão de trazer junto com os executivos aqui a visão de futuro que os executivos têm, para a gente entrar num processo de encerramento do nosso papo. E queria ouvir um pouquinho de vocês agora a perspectiva de futuro, pode ser embasada dentro do trabalho que vocês vêm realizando, dos estudos que vocês vêm realizando. A gente percebe que estão todos, de uma certa forma, conectados aos ecossistemas de inovação. Os laboratórios estão em ascensão muito forte dentro dos grandes centros, né? O próprio Fabrício trouxe aqui a visão dos centros de excelência. Bom, qual que é a visão de futuro de vocês para esses temas de cidades inteligentes? Pode ser baseado em estudos, baseado em contexto, e pode ser uma visão, por que não, mais utópica, já que estamos falando de futuro. Nós temos uma pesquisa, um mapa da desigualdade que a gente faz na cidade de São Paulo. É para mostrar que na cidade mais rica do Brasil e da América Latina, nós ainda temos questões centrais na desigualdade. Eu vou dar um dado. No distrito do Jardim Paulista, a idade média ao morrer é de 81 anos em São Paulo. E no distrito do Jardim Ângela, que é um distrito pobre, a idade média ao morrer é de 58 anos. Existe na mesma cidade uma diferença de 23 anos de idade média ao morrer. Coincidentemente, a distância entre esses dois distritos é de 23 quilômetros. É como se nós, ao sairmos do Jardim Paulista para chegar no Jardim Ângela, a cada quilômetro perdêssemos 1 ano de vida. Por que isso acontece? Porque existe uma saúde que é precária no Jardim Ângela. E aí dialoga com o que o Fabrício estava falando. Porque a violência e o homicídio, sobretudo dos jovens negros, ela é muito maior no Jardim Ângela. E aí dialoga, de alguma maneira, Sandro, com as questões que vocês vêm trabalhando. E que Valdete também trabalha no sentido das questões gerais do ponto de vista dos distritos. É porque a educação lá é precária, porque a habitação é precária, porque o saneamento e a infraestrutura não permitiram o isolamento nem a higiene durante a pandemia. Eu quero dizer, nós conseguimos constatar essas questões. O que nós precisamos muito, e aí eu queria colocar para vocês o seguinte, nós estamos aqui num ambiente de propostas tecnológicas e digitais. Mas eu só queria lembrar algo em que eu acho que todos nós também temos um compromisso. As decisões são analógicas. As decisões na nossa sociedade ainda dependem de tomadas de decisões de gestores. E essas são analógicas. Portanto, nós temos que contribuir muito para que essas decisões sejam bem tomadas, que vão na direção certa, de redução dessas desigualdades, como eu disse,
do enfrentamento das questões climáticas, um aprimoramento da nossa democracia com participação. E eu acho que, nesse sentido, e eu fecho aqui, a tecnologia tem um papel fundamental para poder contribuir a partir dessas tomadas de decisão corretas. Mas isso é fundamental para a gente conseguir avançar nessa cidade sustentável que a gente tanto deseja. E não deixa de ser uma visão de futuro bem estabelecida, né, Jorge? Acho que as tecnologias estão sendo implementadas, a gente vê em todos os principais estudos que estão sendo feitos a respeito de cidades sustentáveis, essa questão da desigualdade, da redução da desigualdade, do melhor benefício para todos, né, as oportunidades para todos, é um dos temas que está sendo muito trabalhado nas principais cidades do mundo, que estão nesse aspecto avançado, e que a gente precisa realmente trazer isso para a pauta e fazer com que isso aconteça na prática, né? Muito bacana, eu queria agradecer muito pelo trabalho do Instituto. Fica aí o convite para a gente conhecer mais a respeito desse projeto também, para a gente poder disseminar um pouco mais esse trabalho que vocês vêm fazendo. Fabrício, visão de futuro, qual que é a visão de futuro do Fabrício e da Johnson a respeito das cidades inteligentes? Eu acho que essa visão de futuro é muito em linha com o que vocês trouxeram. Primeiro, organização de comunidades para promover a saúde, de ecossistemas para promover saúde para as nossas comunidades. Então, esses ecossistemas eles vão estar integrando os dados dos diversos elos da cadeia, eles vão estar colocando o paciente no centro de tudo, como você bem destacou. Hoje, atualmente, os modelos de remuneração eles estão focados em volume, em produção. Na cidade do futuro, esses modelos de remuneração vão estar focados na criação de valor para o paciente. Outro ponto que é fundamental também destacar é o uso intensivo da tecnologia para poder proporcionar um melhor diagnóstico, um melhor engajamento do paciente no cuidado da própria saúde e também um melhor tratamento, em que nesses centros de excelência a gente vai ter, por exemplo, robôs de cirurgia digital com resultados clínicos absolutamente superiores aos que existem hoje, obviamente trabalhando junto aos cirurgiões, em que a gente vai ter o paciente constantemente monitorado através de dispositivos de internet das coisas médicas, que vão ir além desse monitoramento, mas vão estar também promovendo a mudança de comportamento desses pacientes, utilizando ferramentas de engajamento com robôs, com processamento de linguagem natural e também alertando cuidadores e médicos sempre que identificar algum desvio que tem que ser corrigido rapidamente. Então, o futuro, a gente vê, é uma sociedade com muito mais saúde e que essa saúde vai ser proporcionada através de uma integração maior entre todos aqueles que trabalham para proporcionar essa saúde e um engajamento maior também desses pacientes com seu próprio cuidado, estimulado através de dispositivos como aqueles relacionados à internet das coisas médicas. Muito bem. Obrigado, Fabrício. Landete? Como o Sandro comentou, né, a gente aqui pensa da mesma forma. A tecnologia é um meio, porque a cidade inteligente tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, a promoção de todas essas questões de tecnologia é justamente para chegar a esse fim. Como bem o Jorge comentou, a gente tem um Brasil muito diverso, na mesma cidade a gente consegue ter essas discrepâncias como um todo, né? Mas nós estamos atuando em relação à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que coloca, né, muito bem essas questões como foco da discussão de cidades inteligentes, e o que nós queremos é a participação não só dos entes públicos, mas também da sociedade. Eu estive recentemente na Vila Inteligente, um projeto que a gente tem lá em Foz do Iguaçu, e falei, taxista, lógico, né, perguntei, onde você estava aqui, veio visitar, veio fazer turismo? Eu falei, não, vim visitar a Vila, Vila A, sim, o bairro inteligente. Então, houve uma apropriação, né,
daquele conceito pelas pessoas, tudo bem que taxista conhece tudo, mas ele já começou a me dar insights, olha, de madrugada está acontecendo assim, e eu disse para ele, baixa o aplicativo, que daqui a pouquinho vai estar pronto, para você participar. Então, a gente quer uma cidade participativa, onde as pessoas possam opinar, que a tomada de decisão seja além de períodos de 4 anos, que a gente possa ter projetos de cidades inteligentes, visando que a tecnologia, na realidade, está aí para melhorar a qualidade de vida do cidadão. É um custo não só de investimento, né, daquela tecnologia, mas é uma redução por outro lado. Então, a gente tem que começar a discutir isso para que os nossos municípios possam se apropriar disso. E o 5G é uma tendência e a gente está trabalhando para que ele possa chegar a mais municípios mais rapidamente. Então, eu espero que em um outro encontro nosso a gente possa já trazer resultados dessa nossa próxima ação aqui na agência. Esse é um tema de grande importância, né? Fazer com que os projetos ultrapassem o período de 4 anos. Né? Vamos lá, Sandro. Sua visão de futuro, você que tem aí uma iniciativa que traz grandes benefícios, né, para a iluminação pública e tudo mais, e é um grande estudioso do tema aí com a visão do iFix também, por gentileza. A nossa visão de futuro é extremamente positiva, né, por dois aspectos, né, um aspecto de negócio propriamente dita e um aspecto social. Eu vou começar pelo social, aproveitando o gancho que o Jorge acabou de comentar, Jorge, dizendo o seguinte, né? Essas discrepâncias, né, na taxa de mortalidade ou na média ali da idade de mortalidade está muito relacionada realmente a questões de criminalidade urbana. Muito disso está vinculado à criminalidade urbana, né? E a iluminação pública cumpre um propósito muito interessante, porque à medida que você melhora o ambiente luminotécnico das cidades, você está transformando esse ambiente num ambiente mais seguro. Nós temos vários relatos em várias cidades que a gente implementa projetos e existem lugares que nós não conseguimos entrar. E nós estamos falando do Brasil e de cidades grandes, tá? Tem lugares que a criminalidade, né, não deixa você entrar e diz o seguinte, olha, a equipe está trabalhando assim, ó, aqui vocês não vão modernizar, essa lâmpada que está apagada, ela está apagada e ela vai continuar apagada. Não mexam aqui. Então, essas coisas acontecem nas nossas cidades e continuam acontecendo. Então, à medida que a gente vai reciclando esse ambiente, obviamente você está melhorando o ambiente social da segurança urbana. Esse é pelo aspecto positivo social que eu acho que a gente está cumprindo um propósito interessante. Pelo aspecto de mercado, e daí sendo bem pragmático mesmo, o mercado de eficiência energética, sob todos os aspectos, né, de geração de fontes alternativas de energia, né, de novas fontes renováveis, e o aspecto da economicidade no ambiente energético na iluminação pública é sem volta. Isso é um ciclo sem volta, né? Então, o que a gente está vendo de mercado, né? Crescentemente as cidades ampliando e modernizando seus parques de iluminação pública num primeiro ciclo de renovação. Num segundo momento, o uso da telegestão de iluminação pública como uma plataforma de sistema de gestão mesmo. E num terceiro momento, que a gente deve estar começando a migrar para isso, eu não estou dizendo nós, Smart Green, como empresa, estou dizendo o mercado como um todo, que é o mercado exatamente de plugar esses múltiplos serviços, de usar a tecnologia em benefício do cidadão. Que tipo de serviços, né? Estacionamentos inteligentes, bueiros inteligentes, semáforos inteligentes, né? Uma série de sensores ambientais inteligentes e assim por diante. Então, eu vejo, honestamente, com todo o otimismo, o mercado, não só futuro, mas inclusive o presente no qual nós estamos inseridos no tema das cidades inteligentes. Senhores e senhorita, queria agradecer muito a participação e a presença de vocês. Gostei muito do nosso papo. Bem-vindos mais uma vez ao Full Connect e ao Set Experience. Nos vemos por aí. Obrigado, Cojo. Obrigado, amigos, aí pela participação. Até logo. Até breve. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Sucesso a todos. Tchau.